Veja, é uma questão que coloca aqui um texto de Hannah Arendt, com a sua obra A Condição Humana. Olha para o comando. No trecho, a filósofa Hannah Arendt mostra a importância da linguagem no processo em que. Vamos buscar isso no texto em questão. Sempre que a relevância do discurso entra em jogo, a questão torna-se política por definição, pois é o discurso que faz do homem um ser político. Logo, ela já começa dando aqui um destaque para a participação política do homem. Quando o discurso começa a ser levado em consideração, você precisa, obrigatoriamente, inserir o tema política em questão. Por quê? É o discurso que faz do homem um ser político. O homem somente consegue agir politicamente porque, por meio do discurso, ele pode se comunicar com outros seres humanos. E tudo que os homens fazem, sabem ou experimentam só tem sentido na medida em que pode ser discutido. Haverá, talvez, verdades que ficam além da linguagem e que podem ser de grande relevância para o homem no singular. Isto é, para o homem que, seja o que for, não é um ser político. Mas homens no plural, isto é, os homens que vivem e se movem e agem neste mundo, só podem experimentar o significado das coisas por poderem falar e ser inteligíveis entre si e consigo mesmos. Note, a Hannah Arendt está falando basicamente que o discurso é importante para que o homem possa ter uma participação política. E aqui a participação política a que ela faz referência não é simplesmente a participação de você ir até uma urna eleitoral, colocar o seu voto num determinado candidato. É a participação política no sentido de, por meio do contato com outros seres humanos e por meio de uma deliberação, por meio de uma discussão organizada, você chegar a um consenso do que é que tem que ser feito na sociedade ou não. Ela até pontua que o discurso é importante para que você possa compreender as coisas, porque sem o discurso você não consegue entender aquilo que está ao seu redor. Mas, antes de tudo, o discurso assume uma importância política, uma importância para a interação do homem com outros seres humanos. Tanto que ele pondera, se você estiver falando de homens no plural, você precisa que haja a presença do discurso para que exista essa comunicação. Então, nesse caso, a Hannah Arendt mostra a importância da linguagem no processo de, letra A, entendimento da cultura. Bom, em boa parte do texto, ela não cita muito sobre a participação do discurso para a compreensão da cultura. Ela cita muito mais a participação do discurso para a participação política ou para a interação do homem com outros seres humanos. Nesse caso, a letra A não está tão adequada assim. Ela está muito restrita e muito específica. Letra B. Aumento da criatividade também está errada, porque, mais uma vez, não foi esse o foco centralizado ao longo de boa parte do nosso texto. Letra C. Percepção da individualidade. Incorreto, é o contrário. O discurso é importante para você ter uma percepção da coletividade, da relação que você estabelece com outros seres humanos que estão ali ao seu redor, que estão vivendo em sociedade com você. Letra D, melhoria da técnica, incorreto também, até porque a melhoria da técnica pode se relacionar com o aumento da criatividade, mas esse não foi o foco direto determinado pelo enunciado, e só resta a letra E, que é construção da sociabilidade. Perfeito. Na medida em que você utiliza o discurso, você pode aumentar e configurar a sociabilidade, porque você consegue interagir com outros seres humanos, chegando então a essa conclusão. Detalhe importante sobre Hannah Arendt. O que vai acontecer se por acaso cair Hannah Arendt no Enem e houver uma cobrança que fale sobre ela e algum tema ligado ao nazismo? Você vai pensar diretamente num termo, numa espécie de teoria desenvolvida pela Hannah Arendt, que é a teoria da banalidade do mal. Como assim, Vini? A Hannah Arendt basicamente fez uma investigação das ações que os nazistas realizaram no decorrer do século XX. E dentro dessa análise, ela concluiu que em determinadas situações, o homem, nesse caso o ser humano, pode cometer ações extremamente prejudiciais a outros seres humanos. Ela demonstrou, por exemplo, como que numa situação como a do regime totalitário do nazismo no século XX, você tinha pessoas que cometiam crimes absurdos contra a humanidade e que achavam totalmente normal agir daquela maneira. Pessoas que iam lá e queimavam outras pessoas, asfixiavam-a utilizando gases venenosos e acreditavam que aquilo estava dentro da normalidade. Sendo que, para quem tem um mínimo de consciência moral, nós conseguimos perceber que isso é algo absurdo. Logo, se tiver alguma questão que fale sobre a relação da Hannah Arendt e a sua visão sobre os regimes totalitários no século XX, você vai lembrar de banalidade do mal.
Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.